fazer me sentir melhor. I lived by feelings Eu vivia pelos sentimentos my whole life, minha vida inteira. and I didn't know E Jesus. eu não conhecia Jesus. In my life, Em minha vida, my parents got divorced when I was 11. meus pais se divorciaram quando eu tinha 11 anos. Is it okay if I share my testimony with you? Tudo bem se eu compartilhar meu testemunho com vocês? Is it okay? Tudo bem? Because I didn't grow up in church. Porque eu não cresci na igreja. I didn't go to Bible school. Eu não ia à escola bíblica. I didn't go to Bible college. Eu não ia à escola bíblica. I couldn't Escola read. bíblica, eu não podia ler. I never read the Bible. Eu nunca li a Bíblia. I was really Eu lost. estava muito perdido. Really, 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 really lost. Muito, muito, muito perdido. I was really, really, really blind. Eu era muito, muito, muito cego. I was really, really, really dead. Eu estava muito, muito, muito morto. So far, Muito distante. Gone. E já estava perdido. in a pit Num buraco that I had created for myself. que eu havia criado para mim mesmo. Yet I was walking around. E mesmo assim eu andava por aí. I was still in a pit. Mas eu ainda assim estava naquele buraco. My parents got divorced at 11. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 11. I immediately rebelled Imediatamente eu me because rebeliei. my dad left. Porque meu pai foi embora. So I started to get high. Então eu comecei a usar drogas. I started to steal. E eu comecei a roubar. My mom said, Minha mãe disse, you have to go somewhere else. você precisa sair daqui e ir para outro lugar. So she put me into a children's home. Então ela me colocou como se fosse num orfanato. Drugs got really bad. As drogas pioraram ainda mais. I was in that boys' home E eu fiquei naquele lugar para meninos for 5.5 years. por 5 anos e meio. I didn't have my parents with me. Eu não tinha meus pais comigo. My mom didn't know how to handle me. Minha mãe não sabia como lidar comigo. She wasn't a Christian. Ela não era cristã. I didn't have Christians in my Eu family. não tinha cristãos na minha família. I came from a line of heathen. Eu vim numa linha já de pessoas ímpias. I didn't grow up in church. Eu não cresci na igreja. And so I'm in this home, Então eu estou nesse lugar. and then I finally, my senior year of high school, E aí finalmente no meu ano do ensino I superior, get kicked out. do meu ensino médio, eu fui expulso I de lá. come back home again. E aí eu voltei para casa. My mom is remarried to my stepfather. Minha mãe agora estava casada com o meu padrasto. I hated this man. Eu odiava aquele homem. And so my mom said, you can't stay here. Então minha mãe disse, você não pode ficar aqui. So I went from house to house to house to house to house. Então eu fiquei indo de casa a casa, em casa, em casa, em casa. Still hooked on drugs, still hooked on alcohol. Ainda preso a drogas, ainda preso ao álcool. Heavily involved with pornography. Muito fortemente envolvido com pornografia. Finally, my stepdad dared me. E finalmente o meu padrasto, He said, you could never be a Marine. ele disse, ele me desafiou, ele disse, você nunca conseguirá ser um militar. The military. Militar. He said, you could never be a real man. Ele disse, você nunca vai ser um homem de verdade. I said, I'll show you. Eu falei para ele, eu vou te mostrar. So I joined the Marine Corps. Então eu me juntei aos militares, à marinha. The Marine Corps doesn't play around. Eles não brincam, a verdade é que eles não brincam. So I went to boot camp, Então eu fui lá ao campo de treinamento, military training, do treinamento militar, to become a man. para me tornar um homem. And I ran my mouth. E eu fechava minha boca. You don't run your mouth in military. Você não pode fazer isso como Not militar. in boot camp Você training. não pode fazer isso no campo de treinamento. So I lost 76 pounds, Então eu perdi 57, 33 kilos 33 quilos in 16 weeks em 16 semanas. because they starved me Porque eles me maltratavam. and they ran me E eles me faziam correr. and I was a machine. E eu virei uma máquina. I came out, yes ma'am, yes sir. E eu ficava, sim senhor, sim senhor. My whole family said, Minha família inteira disse, wow, uau, what a que change. mudança. You're a real man. Agora você é um homem de verdade. Yes ma'am, yes sir. Sim senhora, sim senhor. I could stand like this for Eu hours. podia ficar assim por horas. Hours. Horas. I was a Marine. Eu era agora um marinheiro. I thought I was invincible. Eu pensei que eu agora era invencível. And then I went back after my leave. E eu voltei lá depois da minha dispensa. I went back to the base. E eu voltei à base. And I found out everybody likes to drink. E eu descobri que todo mundo lá gostava muito de beber. So I'm like, yeah, I'm going to go drink with Então, my eu friends. falei, cara, legal, vou beber com meus amigos. Well, drinking led to going out to the clubs, Então beber levou a gente também a ir para os clubes e boates. which led to drugs again. O que me levou às drogas de novo. Alcohol and drugs became so much. Álcool e drogas se tornaram tudo para mim. After a couple of months, Depois de alguns meses,
I said, I don't want to be here anymore. Eu disse, eu não quero ficar mais aqui. I'm ready to go home. Eu tô pronto para ir para casa. You can't just go home. Você não pode só ir para casa. They said I couldn't just go home, Eles disseram para mim que eu não podia ir para casa. but I just went home Mas anyway. eu simplesmente fui para casa de qualquer jeito. That's not good. Isso não é bom, gente. So I went home, Então eu fui para I casa stole a bunch of money, e eu roubei um pouco de dinheiro. and I went across America, E eu cruzei a América. and I hid in the mountains. E eu fui até as montanhas. And about 6 months later, E 6 meses depois, I got arrested, eu fui preso. I got put in jail, Eu fui colocado na prisão. they put shackles on me, Eles colocaram as algemas em mim. an orange jumpsuit, E eles travavam com aquela roupa and they de flew me across preso. America E eles me fizeram voar and put me in military prison. cruzando a América para me colocar numa prisão militar. I was in military prison Eu estava então na prisão for militar about 5.5 months. por uns 5 meses e meio. It was my first incident. Foi meu primeiro incidente. So they let me out. Então eles me deixaram sair. They said, you're going to wait on base, E eles falaram, você vai ficar na base and we're going to discharge you e a gente vai te dispensar in a year and a half. em 1 ano e meio. I said, I don't think so. Não vai não. See ya. I ran away again. Tchau, tchau. E eu corri de novo. I did. I went and hid in the same place E eu fui até o mesmo lugar that I got arrested at last time aonde eu tinha sido preso da última vez, because it was beautiful. porque era lindo. I was living the dream. Eu estava vivendo um sonho. It was a nightmare. Era um pesadelo, na verdade. 1 year later, 1 ano depois, I got pulled over in my car. eu estava no meu carro, 5 police officers 5 policiais with 9mm com aquela 9mm put the shackles on, colocaram novamente a algema em mim, put me in the car, me colocaram no took carro, me to jail. me levaram para a prisão, The Marines lá para os marinheiros, para lá Came back militar. Eles voltaram, to get me pegaram a mim in shackles em algemas and took me back across America e me levaram de novo cruzando a América and threw me in military prison again. e me colocaram na prisão militar de novo. Not good. Não é bom, gente. 6 months later, 6 meses depois, after I get out of jail, depois de eu sair da prisão, they kicked me out. eles me expulsaram. They gave me a bad conduct discharge. Eles me deram uma dispensa desonrosa. So this does not look good Então isso aqui não é bom mesmo on your job application. no seu currículo. Do you know what that means? Sabe o que isso significa? When you go, do you guys have to fill out an application to get a job? Vocês já tiveram que preencher um formulário para ter um emprego? When you fill that out on your resume, Quando você preenche lá no seu currículo, they don't look at that very nicely. eles não olham para esse tipo de coisa com bons So I have olhos. to lie constantly Então, constantemente eu tinha que to mentir get a job. para conseguir um emprego. So I get job and job and another job and another job. Então eu pulava de emprego, 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 emprego. Every 3 or 4 months I get another job. Depois de 3, 4 meses eu sempre arrumava um outro emprego. I'd quit or get fired. Ou eu era demitido ou eu me demitia. I had no work ethic. Eu não tinha. So I met a girl Então eu encontrei uma mulher, uma In a moça, bar. num bar. and I tricked her into thinking E eu comecei a pensar nela. that I was Mr. Amazing. Que ela era linda, que ela era a mulher mais linda. And she Eu- fell for it. She fell for it. E ela também gostou disso. She literally fell for it. Ela literalmente caiu na minha. She thought, this guy, E ela pensou, cara, esse Uau. cara, uau, he's Mr. Right. ele é o homem correto. She didn't know how addicted I was. Ela não sabia quão viciado eu era. She didn't know how horrible I Ela was. não sabia o quão horrível eu era. But I was horrible. Mas eu era horrível. And all of a sudden, E de repente, she starts to see ela começou a ver. after she gets pregnant. Só que era depois dela já estar grávida. So she gets pregnant, Então ela se engravida and I can't hold a job. e eu não consigo lidar com aquilo. And she just figures, well, E ela percebe, you'll find another one. você vai encontrar outro. And then I found another one. E aí eu encontrei outra. And then I found another E aí one. encontrei outra. Wait a minute. Espera um pouquinho. Something's wrong. Algo está errado aqui. And then we deliver our baby girl. E aí a gente teve a nossa pequena menina. And when my baby girl was delivered, E quando minha filha nasceu, I remember the night that we had her. eu lembro da noite em que I tivemos went ela. out to the bar Eu fui ao bar and got drunk, e eu fiquei bêbado. plastered. We Totalmente louco. called it celebrating. A gente chamava aquilo de celebrar. Celebrating. Estamos celebrando. But really, I was just nurturing this thing inside of me. Mas na verdade eu estava tentando neutralizar aquilo dentro de It mim. was horrible. Horrível. I came home. Eu vim para casa I remember waking up e aí eu acordei and realizing e percebi that I have another baby que agora eu tinha um outro bebê
that I'm responsible for, bebê por quem eu sou responsável, beside myself, do meu lado. and the girl that I can't even support. E tem essa menina que eu não consigo nem dar apoio. So I thought about killing myself. Então eu pensei em me matar. Maybe if I just pulled the trigger, Talvez se simplesmente eu puxar o gatilho, it would be better. vai ser melhor. Maybe if I just shot myself and Talvez was eu- done with it all. Talvez se eu der um tiro nisso em mim mesmo, eu vou acabar com isso tudo de uma vez. And this thought became every day. E esse pensamento começou a vir todos os dias. And I couldn't get it to go away. E eu não conseguia fazê-lo sumir. Suicide became my answer. O suicídio se tornou minha resposta. So to make these thoughts go away, Então para tentar fazer esses I would sentimentos do irem more embora, drugs. eu usava mais drogas. And more alcohol. E mais álcool. more drugs, Mais drogas. more alcohol, Mais álcool. and I would get high E eu ficava so chapado that I wouldn't think about taking my life, para que eu não precisasse ficar pensando em tirar minha própria so vida. that I wouldn't think about responsibility. Para que eu não precisasse ficar pensando nas responsabilidades. And a year goes by, E um ano passou. and my girlfriend says, I am leaving you. E minha namorada falou, eu vou te deixar. And I said, if you do, E eu falei para ela, I'll se você shoot fizer, myself. eu vou me matar. and my daughter will have no father, E minha filha não vai ter um pai. and you will live with this guilt E você vai viver com essa for culpa the rest of your pro life. resto da sua vida. And so she didn't leave. Então ela não me deixou. And then she said, E aí ela disse, a little while longer, um pouquinho depois, I'm leaving you. eu tô te deixando. I'm going to find somebody Eu vou encontrar alguém that will take care of me. que vai cuidar de mim. You're no good for me. Você não é bom para mim. Her mom was telling her he's no good for you. A mãe dela estava dizendo para ela que ele não era bom para ela. Her brothers were saying I was no good for her. Seus irmãos estavam dizendo que eu não era bom para ela. And they were right. E eles I estavam was no good certos. for anybody, Eu não era bom para ninguém, including myself. incluindo para mim mesmo. I was lost. Eu estava perdido. And so years went by. Então os anos se passaram. She stayed with me. Ela continuou Years comigo. went by. Anos se passaram. She stayed with me. E ela continuou comigo. Then finally, E aí finalmente I saw an ad in the newspaper. eu vi um anúncio no jornal. See, I like to sing. Veja, eu gosto de cantar. I like rock and roll. Eu gosto de rock and roll. At this time, I love the screamo music. E naquela época eu gostava dessas músicas like que it. gritam, sabe? I liked it. Eu gosto disso. So I answered the ad, Então eu estava respondendo aquele anúncio. and I became the singer of a rock band. E aí eu me tornei um cantor de uma banda de rock. So now I found my true identity. Então agora eu tinha encontrado minha verdadeira I identidade. could be on a stage, Eu podia estar num palco roll, and I could sing. e eu podia cantar. People would go, E as pessoas, uau, uau. and I'm like, E eu yeah. dizia, That was me. esse era eu. But in a band Mas na banda that no Christians are in, não tinha nenhum cristão. drugs and alcohol As drogas e o álcool get way worse. foram muito pior. So now I'm in this band, Então agora eu tô nessa banda. and we're going to get signed. E We're going to become a big band, a gente vai se tornar uma grande banda, a gente vai ser contratado. and we have pretty good music E a gente tinha uma música realmente boa. as far as the secular world is concerned. Como o mundo entende música boa. I'm writing all the songs. Eu escrevia todas as músicas. All my songs are about hatred, Todas as músicas eram sobre ódio, anger, sobre ira, hurting people, sobre machucar pessoas, manipulation, sobre manipulação, the world, sobre o mundo, messed up stuff. tudo trocado. It is so weird Era tão estranho that people love to sing about things that are messed up. que as pessoas gostavam de cantar sobre as coisas que estão That was pervertidas. me. Essa era eu. So one night, Então uma noite, 7.5 years into my daughter's life, 7 anos e meio da minha vida, da minha filha pequena, I go out, eu saí I'm hooked on cocaine. e eu tava chapado de cocaína. And I go out and I come back after a cocaine binge. E depois de usar muita cocaína, eu voltei. And my girlfriend finally got fed up. E minha namorada finalmente chegou pra mim. She took my daughter Ela pegou minha filha and she left. e ela tinha me deixado. And my little daughter, E minha filhinha, 7.5 years old, 7 anos e meio de wrote a idade, note escreveu and said, Mommy said she's never coming back. uma nota dizendo: mamãe disse que ela nunca vai I voltar. love you, Daddy. Eu te amo, papai. I'm gonna miss you. Eu vou sentir sua falta. And so I freaked out. Então eu fiquei maluco. I said no. Eu disse não. And I drove over to my girlfriend's mother and stepfather's house. E eu fui lá na casa do padrasto da minha namorada. I know where all the guns are. Eu sabia onde que as armas ficavam There's a guardadas. gun cabinet back in the room. Tinha ali um armário de armas no quarto de trás. So I walk into the room. Então eu entrei no quarto. I'm going back to the gun cabinet. Eu tô indo ali para aquele armário de armas. And I walk by the mantle. There's like a mantle right beside the door. E tinha ali tinha And I- como se fosse And I saw a uma phone book. mesinha.
I had phone numbers in it. E aí ali do lado daquela mesinha, em cima daquela mesinha tinha And I flipped it open. uma agenda com números de telefone. And the phone book opened to churches. E aí eu abri aquela agenda telefônica, páginas amarelas, e ali And I tinha said, o número de uma igreja. E eu falei, Gotta cara, be kidding me. só pode estar brincando comigo. Why would I go to a stupid church? Por que eu iria para uma igreja estúpida? That's how I thought. Isso era o que eu pensava. So you know what I did? Então sabe o que eu fiz? I took out a magic marker. Eu peguei um marcador I made a check at one of these Eu- 586 churches. e eu marquei um check ali naquelas 100 e poucas igrejas que tinham. I got in my car. Peguei meu carro, I drove to this church. eu dirigi até aquela And igreja. I said, I need to talk to somebody now. E eu disse, eu preciso falar com alguém agora. And for those of you that were at the school this week, E para aqueles que estavam aqui durante essa semana, that person was Dan Moeller. essa pessoa com quem eu falei era o Dan Moeller. And full of love, E cheio de amor, and full of compassion, cheio de compaixão, and full of mercy, e cheio de misericórdia. he looks at me. Ele olhou para mim He says, okay, come on in, buddy. e ele disse, ok, entra aí, cara. I said, I'm not your buddy. E eu disse, eu não sou teu amigo, não sou teu And cara. what makes you so happy? E por que você tá tão alegre assim? He says, come on in. Ele disse, entra. I go, oh my gosh. E eu tô, meu Takes Deus. me upstairs to a place he calls the sanctuary. Ele me leva para o segundo andar, num lugar onde ele chama de santuário. I have no idea what a sanctuary is. Eu não fazia ideia do que era um santuário. To me, a sanctuary is where birds are. Para mim, santuário é o lugar onde os pássaros ficam. I am so unchurched. Eu era tão desigrejado. I have no clue. Eu não tinha nem ideia. This guy Esse cara, is crazy. ele era louco. And to me, E para mim, he has no right to smile. ele não tinha o direito de rir. What could you possibly be so happy about? Por que possivelmente você estaria tão feliz assim? So after I tell him all my life, Então depois de eu contar toda a minha vida destruída, he's still smiling at me. ele ainda estava rindo para And mim. it makes me mad. Isso me deixou maluco. And he's got these eyes. E ele tinha aqueles olhos. And I'm, E eu tô, I can't look in his eu não eyes. consigo olhar nos I olhos don't dele. know why. Eu não sei porquê. Can't. Eu não I conseguia. know why now. Agora eu sei por quê. Because the eyes are the lamp of the body. Porque os olhos são a lâmpada do corpo. And if your eye is single, E se seus olhos, your whole body is full of light. se os seus olhos são luz, todo o seu corpo também será luz. See, when people look at you, Veja, quando as pessoas olham para você, they either see light ou eles veem luz, because you're full of Jesus, porque você está cheio de or they Jesus, see darkness ou eles veem trevas, because you're full of you. porque você está cheio de você. I promise. Eu juro para você. So he shares this, Então ele compartilhou isso. and he says to me, Ele disse para mim, he says, you know what you should do? ele disse que sabia o que He deveria said fazer. you should give your life to Jesus. Ele disse, você deve entregar sua vida a Jesus. I said, why would I give my life to a guy that's dead? Eu disse, por que eu entregaria minha vida para um cara que está morto? He said, oh, that's just it. Ele disse, é só isso. He's not dead. Ele não está morto. He's alive. Ele está vivo. I said, come on. Eu disse, fala sério. I didn't come here to hear about Jesus. Eu não vim aqui ouvir de Jesus. He said, this is a church. Ele disse, isso aqui é uma igreja. But I don't know what a church is. Mas eu não sei o que uma The igreja é. last place that I thought É o último lugar que eu imaginava that God would be que Deus estaria. is at a church. Seria numa igreja. Because to me, Porque para mim, Christians cristãos were people that needed this God as a crutch to get through life. eram pessoas que precisavam desse Deus para conseguir vencer na vida. See, when you look into the eyes of a Christian Eu olhava nos olhos dos cristãos that knows who they are, que sabem quem são. you can see Jesus in them. Quando você olha nos olhos deles, de um cristão que sabe quem é, você consegue ver Jesus nele. Because he's become the anchor of their soul. Porque Jesus se tornou a âncora de suas almas. The anchor of their soul. A âncora de suas almas. Steadfast and immovable. E imovível, firme. That's what the Bible says. Isso que a Bíblia diz. But I don't know. Mas eu não sabia. So he says to me this. Então ele me disse isso. He says, I have an idea. Ele disse, eu tenho uma ideia. I said, what's your Eu idea? disse, qual a sua ideia? He says, Ele disse, since you don't want your life já que você não quer sua própria vida and you are just going to go kill e você yourself, está querendo se matar, why don't you give it to somebody that does? por que você não entrega então sua vida para alguém que quer I said, who ela? wants my life? Eu You? disse, quem quer minha vida? Você? He goes, no, Ele disse, não, Jesus. Jesus. I went, man, give me a break. Eu falei, cara, dá um tempo. What are you talking Do about? que você está falando? And he shared the simple gospel. E ele compartilhou o evangelho simples. And this is what he shared. E isso é o que ele compartilhou. See, a lot of people teach that the cross
is the revelation of your sin. Veja, muitas pessoas ensinam que a cruz é a revelação dos seus pecados. Because you were so horrible, Porque você era tão horrível, Jesus went to the cross for you. Jesus teve que ir para a cruz por você. I would like to tell you Eu gostaria de te dizer that sin is an issue, que sim, o pecado é uma questão It's importante. É verdade. but Jesus Mas Jesus didn't just die não apenas morreu because you were a sinner. porque você era um pecador. Jesus died Jesus morreu because you are children of God, porque vocês eram filhos de Deus. that sin had corrupted. Aqueles a quem o pecado havia corrompido. And the cross isn't just a revelation of your sin. E a cruz então não é apenas uma revelação do seu The pecado. cross is the revelation of your value. A cruz é a revelação do seu valor para Ele. The cross reveals how valuable you are to God. A cruz revela o quão valioso você é para Deus. You are valuable to the Father. Você é valioso para o Pai. You are not just a mess. Você não é apenas alguém perdido, bagunçado. Life could be messy. A vida pode ser uma bagunça. Your life could be full of sin. Sua vida pode ter sido cheia de pecado. But Jesus died Mas Jesus to morreu take away your sin para tirar o seu pecado. so that you could live in your value Para que você pudesse viver no seu valor. as a son or a daughter of the Most High God. Como filho e filha do Deus Altíssimo. And he said this to me, E Ele disse isso para mim. and this is what I prayed. E isso é o que eu orei. Whatever. Tá bom. If he wants my life, he can have it. Se Ele quer minha vida, toma. There, I did it. Pronto, dei. He said, amen. Ele disse, amém. I said, what Eu disse, o is quê? that? É isso? I didn't understand amen. Eu nem sabia o que era amém. It was weird. Era esquisito. He said, here's my number. Ele disse, aqui tá meu número. I said, I don't need your number. Eu I'm não quero, good. eu não quero seu número, tô bem. You're going to need my number. Ele disse, você vai precisar do meu número. Toma aqui. I went, whatever. Ah, tá bom, vai lá. I left. Eu saí, I went home. fui para casa And for the first time in my e life pela primeira vez na vida that I can remember, que eu consigo me lembrar, I wasn't suicidal. eu não era mais um suicida. I didn't want to kill Eu myself. não estava querendo me matar. I didn't understand. Eu não estava entendendo. So I went home Então eu fui para and I casa called my daughter, my 7.5-year-old daughter. e eu liguei para minha filhinha de 7 anos e meio. I said, hey, honey. Eu disse, oi, queridinha. She said, Daddy, Daddy. Ela disse, I papai, love papai, eu te amo. I said, honey, Eu disse, you querida, need to tell mommy você precisa falar para a mamãe that Daddy found God. que papai encontrou a Deus. My 7.5-year-old daughter Minha filhinha de 7 anos de idade said to me, Disse what's pra mim, he like, Dad? como é que ele é? I said, I Papai, don't know. eu disse, eu não sei. But I met somebody today Mas eu encontrei um cara hoje that claims to know this God. que alega conhecer esse Deus. And I found this man, E eu encontrei esse and he homem. knows who God is. E ele sabe quem Deus He é. said he's going to change Daddy's life. E ele disse que vai mudar a vida do papai. She said, Daddy, mommy's never coming home. Ela disse, papai, mamãe nunca vai voltar para I casa. said, you kick and scream. Eu disse, você You do whatever you got to do. vai lá e vai falar para ela, você faz tudo possível. Daddy's waiting. Daddy's waiting for Papai you. vai ficar te esperando. And so she did. Então ela foi. Mom came home. E mamãe voltou para casa. Mom and her whole family are atheists. Toda a família da mãe era ateísta. She said, now you're going to be a hypocrite too? Ela disse para mim então, então agora você também vai ser um desses hipócritas. Eu disse, não, I would nunca. never be a hypocrite. Eu nunca serei um hipócrita. No, I found God. Não, eu encontrei a You'll Deus. see. Você vai ver. She said, I hate you. Ela disse, eu te You're a odeio. loser. You're a liar. Você é um perdedor e você é um mentiroso. And now you're going to be a hypocrite. E agora você também é um hipócrita. No, you'll see. Eu disse, não, você vai ver. Everything's going to change. Tudo vai mudar. I put my daughter to bed that night. Eu coloquei minha filhinha na cama aquela noite. I'm sleeping on the couch again. Eu tô dormindo de novo lá no sofá. And in an hour and a half, I'm out on a cocaine binge. E aí, em 1h30, eu já tava lá na boca pegando cocaína. My first night Minha primeira noite of my Christian confession. da minha confissão como cristão. You know, it's amazing when I look in the Bible, Sabe o que é maravilhoso quando você olha na Bíblia? Jesus didn't say, go into all the world and make confessing Christians. Jesus não disse, vá por todo mundo e crie bons cristãos. He said, go into all the world and make Ele disciples. disse, vá por todo mundo e façam discípulos. A disciple is not a confessing E Christian. discípulo não é um cara que só confessou ser cristão. A disciple is one that knows Jesus. Discípulo é aquele que conhece Jesus.
And he starts to master them. E ele começa a mentoreá-lo. And he starts to dominate their heart with his love. E Jesus começa a dominar seu coração com o seu amor. By this, they'll know that you're my disciples. Assim eles saberão que vocês são meus discípulos. Because of your love for one Por another. causa do vosso amor para um com o outro. A disciple is one Discípulo é aquele that denies himself, que se nega a si mesmo, picks up his cross, toma sua cruz and follows e Jesus. segue Jesus. A disciple is one Discípulo é aquele that continues in his word que continua a sua obra every day. todo dia. That's what God said. Isso é o que Deus diz. That's not what I did. Não é o que eu fazia. And so then the next day, Então no dia seguinte, I come home eu vim para casa after another drug binge. depois de mais My me drogar. girlfriend is up with my daughter on the couch. Minha I namorada come in estava lá and com minha filhinha she's screaming at e me. ela estava gritando comigo. I can't believe it, you liar, you hypocrite. Não acredito que você é tão mentiroso e hipócrita. No, everything's gonna change. Eu disse, não, tudo vai mudar. Shut up and get away from me. Não, fica quieto, sai fora de mim. I called Dan. E eu liguei pro Dan. I said, guess what, buddy? Eu disse, adivinha, cara? Your Jesus doesn't work. O seu Jesus não funcionou. She said, whoa. Ele He disse, said, whoa, whoa, whoa. calma. What do you mean Jesus doesn't O work? que você está querendo dizer com Jesus não funcionou? And I told him I did it again, man. E eu disse para ele, eu fiz de novo, He cara. said, wow. He said, Todd, how do you feel? Uau, Todd, como é que você se I sente? said, I feel horrible. Aí ele, eu tô me sentindo He horrível, eu said, disse. good for you. Aí ele falou, bom, muito bom. I said, what do you mean, good for me? Eu falei assim, como assim bom? He said, a few days ago, you wouldn't even have cared. Ele disse, alguns dias atrás, se você fizesse isso, você nem ligaria. Thank God there's a seed that's growing in your heart. Graças a Deus existe uma semente crescendo no seu coração. Ah! Uau! Crazy. Louco. The next day, No dia seguinte, at my house, na minha casa, I have a basement, eu tinha... and all my band practice is happening. A gente tinha um lugar onde toda a banda ensaiava. All my guys are coming over. Todos os meus amigos vieram. We're gonna sing songs and practice A gente ia cantar umas músicas e ensaiar at my house. na minha casa. So they all come over. Então todos eles I vieram. said, guess what, guys? E eu disse, e aí, pessoal, adivinha? They said, what's up, dude? Eles falaram, o que aconteceu, cara? I said, I gave my life to Jesus. Cara, eu dei minha vida para Oh. Jesus. They're like, shut up. Eles falaram, cala a boca. No, I'm serious, man. Não, tô falando sério, Dude, cara. shut up. Cala a boca. And they rolled up a joint, and they gave me a marijuana joint. E aí eles fizeram ali um enrolado de I maconha said, e me deram. I'm serious. I gave my life to E Jesus. eu peguei e falei, sério, cara, eu entreguei minha vida para Jesus. I did. Eu entreguei. I didn't know any better. Eu não sabia o que fazer, não sabia nada Drinking melhor. beers, Eu tava bebendo, telling them all about Jesus, tava falando para eles sobre smoking another Jesus, joint, bebendo, fumando mais uma maconha, do some cocaine. cheirando um pouco de cocaína. Jesus loves you guys, man. Cara, Jesus ama vocês. Serious. Sério? At the end of practice, E no final daquele ensaio, I kept saying Jesus the whole night. eu continuei falando sobre You're Jesus like- a noite inteira. Dude, don't talk about that name anymore. Mas o pessoal já tava pensando, cara, não fala mais desse nome. It was so weird. Era tão estranho. Just that name made everybody mad. Eu falava o nome de Jesus e todo mundo ficava But chateado. I'm a singer. Mas eu era um cantor. I got the microphone. Eu tinha o microfone. So I'm like, Jesus, 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 Jesus. Então eu ficava Jesus, 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 Jesus. So that day, Então naquele dia, 3 of these guys 3 desses caras that I've been together with com quem eu me juntava for 3 years por 3 anos, picked up their equipment pegaram o equipamento deles and quit. e foram embora, walked desistiram out. e foram embora. My good friends. Meus bons amigos. One guy, Um deles he stayed. ficou. He said to me, he goes, hey, Ele ficou e disse, bro, cara, you found your path. você encontrou o teu jeito, teu I've got caminho. my path. Eu tenho o meu jeito, o meu caminho. It's cool, man. Tá bom, We tranquilo. can hang out. A gente pode lidar com Here, isso aqui. smoke another joint. Toma aqui, fuma mais uma. So we partied. Então a gente celebrou He ali, stayed. ele ficou. Next band practice, No próximo ensaio da banda, I don't even show up eu nem apareci. because I'm out on a cocaine binge again. Porque eu já estava na boca de cocaína novamente. Day after day, it's the same thing. Dia após dia era a mesma coisa. I remember he came over to practice. He's downstairs. Eu lembro que ele tava vindo para o ensaio He e didn't- era lá embaixo. He didn't plug his guitar in until I came downstairs. Ele não plugou a guitarra dele até eu chegar. But I know that he's there because he always came a little early. Mas eu sabia que ele estava lá porque ele sempre chegava mais cedo. I'm upstairs. I come in the house. Eu estava da parte de cima em casa. My girlfriend starts yelling at me. Minha namorada estava gritando comigo. I cussed her out.
E eu xingava ela. I ran in the back bedroom. E eu vim correndo I pro... punched the closet door, put my hand through it. Eu bati na porta do I cut armário, my finger. quebrei, cortei meus dedos. So mad. Tava tão louco. I went out the back door. E eu saí dali pela I porta de walked trás. downstairs. E eu desci pra parte de My baixo. best friend, my guitar player's there. Meu melhor amigo, então, meu guitarrista estava lá. His name's Bobby. He's my closest friend. O nome dele é Bob, ele é o meu amigo mais I chegado. said, hey man, Ele disse, cara, how you doing, bro? como é que você tá, amigão? Jesus loves you. Jesus te ama. He goes, come on, man. Eu falei, que isso, cara? I heard you upstairs. Eu, You gotta drop this Jesus thing, man. perdão, eu falei pra ele, cara, Jesus te ama. Look, E ele me you're- respondeu, cara, you're just eu like ouvi every- você gritando lá, cara. Every other Christian. Você é igualzinho os outros cristãos. Talk about this Jesus. Vocês falam desse Jesus, There's nothing different in your mas life. não tem nada diferente na sua I'm vida. serious, man. He's for real. E eu falei, cara, não, sério, Jesus If é he was real. real, Ele your disse, life would be different. ele disse, se ele fosse real, sua vida seria I'm telling diferente. you. Eu tô te He's falando, real, man. Jesus é real, cara. Week after week goes by. Semanas e semanas se I'm passaram. living this horrible life. Eu tô vivendo essa vida horrível. And finally, E aí, finalmente, 5.5 months later, 5 meses e meio depois, after I've talked to my best friend several times, eu já tinha falado com esse meu melhor amigo várias vezes. I got high with him every time. E toda vez que eu falava de Jesus pra ele, eu ficava Every chapado. time. Toda hora eu ficava chapado. All in the name of Jesus. Tudo em nome de Jesus. The whole time. Todas as vezes. Now, this guy is a stay-at-home dad, Agora, stay-at-home father. ele é um pai, They own their house. ele é dono da sua They casa. own their property. Ele tem a sua própria All propriedade. they have to pay for Tudo que ele precisa pagar is some utilities. é as utilidades do dia a dia. His wife works part-time. A sua esposa trabalha em meio He período. takes care of the kids. Ele cuida das crianças. He's a good dad. Ele é um bom pai. 3.5-year-old kid, Tem um filho de 3 anos de idade. 7.5-year-old kid. Valley of the shadow of death. E ali diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da I morte, will fear no evil. não temerei mal algum. Whoa! Uau! The next day, No dia seguinte, same dream. o mesmo sonho. I woke up Eu acordei 3 minutes before my alarm went off. 3 minutos antes do I meu ran down to the prayer room with despertador. my Bible. Eu fui lá para a sala de oração I com a minha flipped it Bíblia. open. E eu abri. It opened to Psalms 23 again. E abriu no Salmo 23 de novo. Though I walk through the valley of the shadow of death, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da I morte, will fear no evil. não temerei mal algum. Uau! Oh, is this you, God? É você, Deus. The third night, A terceira noite, I had the same dream, eu tive o mesmo sonho, the same voice. a mesma voz. This time, Dessa vez, each dream I was in a valley todo sonho eu estava num vale. with steep cliffs on the side. Era um vale com penhascos shake. grandes dos dois lados. E ele tremia. Then I'd hear the voice. E aí eu ouvi a voz. This time, a light shined from behind me. Dessa vez eu vi uma luz brilhando de trás de mim. Jesus put his hand on my shoulder. Jesus colocou a mão no meu ombro. Says, do not fear. E ele disse, não I will temas. never leave you nor Eu forsake não you. vou te deixar nem te esquecer. This addiction will never touch you again. Esse vício jamais tocará você de novo. Go home. Vá para casa. Restore friends and family. Restaure sua família e amigos. I woke up. Eu acordei. I went to my room. Eu fui pro meu quarto. I packed my bags. Eu guardei minhas coisas. I went downstairs. E eu desci a escada. The counselors were yelling. O diretor estava gritando. What are you doing? O que você está You can't fazendo? leave. Você não pode ir I said, I embora. met Eu Jesus. disse, eu encontrei Jesus. I called Dan. Eu liguei pro I Dan. said, you need to come and get Eu me. disse, você precisa vir me He said, pegar. Todd, is this God? Ele disse, Todd, isso é Deus? I said, I met Jesus. Ele disse, eu He encontrei said, I'm Jesus. on Caminho para casa. I didn't have a home. Eu não tinha uma casa, On the eu way não tinha um back. lar. Eu estava Told voltando. me all the reasons why I'm going to make it. Ele começou a me ensinar todas as razões pelas quais eu conseguiria. I had him take me to my house E aí ele me levou para casa, because I needed to say I was sorry. porque eu precisava dizer que eu sentia muito. Whether my girlfriend understands or believes or not, Minha namorada entendendo ou crendo ou não, I need to make reconciliation. eu precisava dar o passo de reconciliação. So I go to the house, Então eu fui para casa and my 7.5-year-old daughter e minha filhinha de 7 anos de comes idade running out of the house. veio correndo para fora da casa. Daddy! Papai! She's holding me. E ela tá me agarrando, For the segurando. first time in my life, Pela primeira vez na minha vida, I realized what it meant to be a dad. eu percebi o que era ser pai. I didn't know what it meant to be a father. Eu não sabia o que significava I ser pai. realized I'm a papa. Eu finalmente percebi This is que eu my era um baby papai. Essa é minha bebezinha. I'm going to show you what it means to have a father. Eu vou te mostrar o que significa ter um pai. Now I can't live there. Agora, eu não podia viver lá.
But I'm going to show her what it means to be a dad. Mas eu vou mostrar para ela o que See, significa a ser lot of pai. you grew up without dads. Sabe, muitos de vocês nasceram sem pai. Because Cresceram sem pai. men don't know who they are Porque homens não sabem quem são, unless they give their life to Jesus. a não ser que entreguem suas vidas a Jesus. And God becomes their father. E Deus se torne primeiro seu pai. Because you cannot be a father Porque você não pode ser um pai, unless you know the a Father. não ser que você conheça o pai. Unless you know who God is as a father. A não ser que você conheça quem Deus é como A pai. father. Um pai. So I'm holding my little girl. Então eu tô segurando minha And garotinha. she's saying, Daddy, you're home. E ela tá dizendo, papai, você já tá em And I'm casa. telling her how Daddy can't stay here. I can't live here. E eu tava tentando explicar para ela como é que eu não I podia hurt mommy permanecer so bad. ali. Eu machuquei muito mamãe. Daddy, this is your home. Papai, essa é a sua I said, no, casa. honey, Eu Daddy disse, can't live here. não, querida, papai não pode viver aqui. And then mommy comes out. E aí a mamãe vem. I said, I am so sorry Eu disse, eu sinto muito that I've hurt you, que te machuquei, that I've lied, que eu menti, that I've stolen, que eu roubei, that I haven't been a dad. que eu não tenho sido um pai. But I promise you, Mas eu te prometo, I'm going to be a father to her. eu serei um pai para ela. I'm going to show her Eu vou mostrar para ela who the father is. quem o pai é. And my girlfriend looks at me E minha namorada olhou para mim and she says this. e ela disse isso. I know you will. Eu sei que você vai. When you went away, Quando você saiu, I gave my life to Jesus. eu entreguei minha vida a Jesus. Whoa. Whoa. Whoa.